Exemplo. Um fio que transporta uma corrente elétrica I possui o formato ilustrado na figura. Ou seja, nós temos dois segmentos retos e um arco circular cujo ângulo interno é 90 graus. O problema nos pede para determinar então o campo magnético B gerado por essa distribuição de correntes no ponto P. Tá? E como a gente vai fazer isso? Nós vamos usar a lei de Biot-Savart. Bom, o que a lei de Biot-Savart nos diz? Que o campo magnético infinitesimal gerado por um segmento de corrente vai ser dado pela seguinte expressão: μ0 sobre 4π vezes I ds, produto vetorial com o vetor R dividido por R ao cubo. Bom, e o que é cada uma dessas quantidades aqui? μ0 é uma constante, 4π também, I é a corrente que percorre um certo elemento do fio que tem comprimento ds, né, e esse vetor ds aqui ele está orientado ao longo da corrente. Tá? Então, nesse exemplo aqui eu poderia pegar um elemento ds, esse elemento está orientado ao longo do fio e no mesmo sentido que a corrente percorre esse fio. Tá? R é um vetor que liga o elemento em questão ao ponto onde eu quero calcular o campo. E aqui embaixo aparece a magnitude desse vetor R. Então, para resolver esse problema específico aqui, é interessante a gente notar que eu posso dividir a minha distribuição de correntes em três partes. Né? A primeira parte vai ser esse segmento reto que eu estou chamando de 1. A segunda parte vai ser o outro segmento reto que eu vou chamar de 2. E esse arco circular aqui eu vou chamar de 3. E o que eu vou fazer agora é calcular o campo magnético gerado por cada um desses pedacinhos aqui e somar vetorialmente essas contribuições. Então vamos lá. Bom, então vamos começar olhando para o campo magnético gerado por este primeiro segmento aqui, tá? Por esse pedaço da minha distribuição de correntes. Então eu tenho um fio reto, né, arbitrariamente longo aqui, que transporta uma corrente I, e eu quero calcular o campo magnético gerado por essa corrente apenas neste ponto P. Então eu vou usar a lei de Biot-Savart, vou pegar um segmento aqui. Né? Vamos olhar, por exemplo, para esse pedacinho aqui. Tá? Esse pedacinho aqui ele vai ter um comprimento infinitesimal ds, ele vai transportar uma corrente I, e ele se encontra a uma distância R do ponto onde eu quero calcular o campo. Tá? Do ponto de vista desse vetor ds aqui, a gente sabe que ele está orientado ao longo do fio, tá? E o sentido dele é o mesmo da corrente. Então o vetor ds vai ser um vetorzinho assim, certo? Bom, então para calcular o campo dB gerado por este segmento aqui, eu uso a lei de Biot-Savart. Então eu vou ter que dB, vamos chamar de 1 aqui, vai ser igual a μ0 sobre 4π vezes I ds vetorial R sobre R ao cubo. Tá? Bom, aí a gente pode olhar para esse produto vetorial aqui. Né? Os vetores ds e R são paralelos entre si. Portanto, esse produto vetorial vai ser igual a zero. Isso vai ser verdade para qualquer outro elemento ds sobre esse segmento da minha distribuição. Portanto, a contribuição do segmento 1 para o campo magnético no ponto P vai ser zero. Tá? Então, o meu B1 vai ser igual a zero. Aí a gente já pode aproveitar aqui e falar um pouco do segmento 2. Eu tenho uma situação análoga. A diferença aqui é que os vetores ds e R vão ser antiparalelos. Vão fazer um ângulo de 180 graus entre si. Mas isso não vai alterar o produto vetorial. Eu vou continuar tendo esse produto vetorial
dsR ao longo desse segmento 2 como sendo sempre nulo. Então, a contribuição para o campo magnético no ponto P deste segmento 2 aqui vai ser zero também. Então, eu já posso anotar aqui que o B2 também é igual a zero. E nos resta, então, determinar só a contribuição desse arco circular. Bom, então vamos determinar agora o campo gerado no ponto P por essa corrente que passa aqui no segmento 3. Eu desenhei aqui já um elemento infinitesimal, esse vetor, o nosso vetor ds aqui, o vetor r que liga esse elemento ao ponto P, e chamei de θ o ângulo entre essa linha que une o elemento aqui e o ponto, e essa reta aqui paralela ao segmento 1, tá? Coincide com o segmento 1. Bom, então vamos lá. Vamos calcular o campo dB gerado por esse elemento aqui. A gente pode usar, de novo, a lei de Biot-Savart. Vamos chamar esse elemento, então, de dB3. Ele vai ser igual a μ0 sobre 4π e ds vetorial R sobre R ao cubo. Bom, agora eu tenho o resultado não nulo para esse produto vetorial aqui. Primeiro, a gente pode determinar a orientação do campo gerado por essa corrente, né? Então, eu posso usar a regra da mão direita para determinar qual é o vetor resultante, ou o sentido e a direção do vetor resultante desse produto vetorial aqui, né? Então, eu vou colocar os dedos da minha mão direita ao longo do primeiro vetor que aparece ali, que é o vetor ds, e vou fechar os meus dedos em direção ao vetor R, fazendo o menor ângulo possível. Então, o polegar vai indicar a orientação do vetor resultante desse produto aqui. Então, nesse caso, eu tenho isso aqui. O meu campo no ponto P vai apontar para dentro da página, tá? Então, isso vale para qualquer elemento ds ao longo desse segmento aqui. Bom, então, agora que a gente já sabe o sentido e a direção desse campo, a gente pode calcular a magnitude dele. E eu tenho que a magnitude dB vai ser igual a μ0 sobre 4π e R ds vezes o seno de um ângulo φ, que é o ângulo entre os vetores ds e R. E nesse caso, esse ângulo vai ser sempre 90 graus. Tá? Então, isso aqui tudo dividido por R ao cubo. Né? Então, esse seno de 90 aqui vai ser 1, e eu vou ter que a magnitude do campo magnético gerado no ponto P por esse pequeno elemento de corrente aqui vai ser μ0 I vezes ds, RDS dividido por R ao cubo e 4π, tá? Agora eu preciso integrar esse elemento dB aqui sobre toda a minha distribuição, sobre todo esse segmento 3 aqui, tá? Bom, para isso eu posso notar o seguinte, que o comprimento ds é igual a R vezes θ, ou melhor, R vezes dθ. Então, eu vou ter o seguinte, dB3, a magnitude, eu posso escrever como μ0 I sobre 4π, e o ds eu vou substituir por R vezes dθ, esse R de cima vai cancelar aqui com a potência, vai sobrar um R quadrado embaixo, então vou deixar um R quadrado aqui, e em cima vai ficar R dθ, tá? Esses R's aqui vão ser constantes, né, para toda a distribuição, né? Então eu posso cancelar de novo aqui e vai sobrar μ0 I sobre 4π R vezes dθ. E se eu quiser saber a magnitude do campo, eu preciso integrar então essa quantidade aqui. Então eu vou integrar o dB3
E essa integral eu posso fazer no ângulo θ. E eu vou ter o seguinte, tirando tudo que é constante, μ0 i sobre 4πr, a minha integral vai de 0 até π sobre 2 de dθ. Essa integral de dθ vai ser simplesmente θ, avaliado nos limites. Em 0 vai ser 0, e no inicial vai ser 0 e no final vai ser π sobre 2. Então o resultado dessa integral aqui é simplesmente π sobre 2. E eu tenho então que a magnitude do campo vai ser μ0i sobre, se π cancela, 8 vezes R. Esse R aqui, então, é o raio desse arco circular. Tá? E essa aí vai ser a magnitude do campo magnético aqui no ponto P. E esse campo aponta perpendicularmente ao plano do quadro e para dentro dele.